Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes eu queria orar com você. Deus quer falar com você nessa noite. Mas eu não vou te enganar. O assunto que eu vou falar nessa noite precisa que você tenha a mente aberta. Porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha à medida que nós tornamos cativa a nossa mente à obediência da palavra de Cristo. O que é tornar cativo? É levar o seu pensamento a Cristo. Está aberto a Deus instruir você e ensinar você. Você está aberto para isso? Então vamos orar nessa noite. Senhor, nós oramos, pedimos da parte do Senhor discernimento, mente aberta. Ó Deus, o Espírito que habita em nós possa nos instruir, nos direcionar. Nós, como homens e mulheres de Deus aqui reunidos, estamos abertos à Tua Palavra. A Tua Palavra é alimento ao nosso espírito, é o pão que nos alimenta, é o pão que nos sacia, e há pão do Senhor para nós nessa noite. Por isso queremos nos alimentar. Há sim algo do céu para nós receberemos e teremos uma semana abençoada, porque a palavra do Senhor vai nos fortalecer em nome de Jesus. Diga amém por isso. Glória a Deus. Ontem nós iniciamos o nosso seminário de casais. Acredite, foi melhor do que eu imaginava. Como foi muito bom. Deus realmente tem algo para fazer nesse mês. Mas antes do seminário, eu fui ministrar numa capacitação de líderes de uma rede lá do centro. E eu ministrei algo para eles e Deus falou muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com você nessa noite também. Se você tiver Bíblia, e eu vou precisar hoje da nossa projeção, porque nós vamos ler bastante texto. Romanos 1,16. Se você tiver sua Bíblia aí, mesmo que seja online, para você ir marcando os textos, vai ser de grande valia para você. Romanos 1,16, olha o que diz a palavra, acompanhe comigo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Vamos repetir isso? A justiça de Deus se revela no Evangelho. E Paulo conclui, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Repita comigo, o justo viverá por fé. Eu quero falar nessa noite sobre ser livres da lei é ser livre do pecado. Talvez você não saiba, mas eu vou te ensinar nessa noite. Existe um princípio na hermenêutica. Hermenêutica é a maneira que nós estudamos a palavra de Deus. Existe um princípio na hermenêutica chamado o princípio acumulativo. O que é isso? Significa que quando um texto é mencionado muitas vezes, e de maneira que ao ser mencionado várias vezes, a Bíblia explica aquilo, ela está dando uma importância. Significa que determinado assunto é relevante. Eu vou falar hoje a respeito da lei e a respeito da graça de Deus. E nós vamos ver, através da palavra de Deus, no Novo Testamento, que muitos textos, não são poucos, mas muitos textos do Novo Testamento falam a respeito da lei e a respeito da graça, a respeito da velha aliança e a respeito da nova aliança. E o texto fala e explica. Então ele está mostrando que há uma relevância. Há uma relevância nisso. Se há uma relevância para nós, nós queremos aprender. Você está comigo nessa noite? Se a Bíblia insiste em um tema repetidas vezes, é porque é importante. E se é importante, é para nós. Porque somos nós que ouvimos de Deus através da Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia foi escrita para mim e para você. Então eu quero falar nessa noite sobre essa relevância que a Bíblia traz sobre a lei e sobre a graça. Então nós sabemos que nós que cremos, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo agora da graça. Lembre-se algo, lei é demanda com Deus. Vamos repetir isso? Lei é demanda com Deus. Então todas as vezes que nós olhamos aquilo que a palavra de Deus diz, e toda vez que a Bíblia fala a respeito da velha aliança, ela está falando a respeito da lei. E lei é demanda com Deus. É exigência de que você cumpra os mandamentos.
Mas eu quero te dizer algo, tem um princípio fundamental. Hoje, nós fazemos tudo o que fazemos, não por causa da lei, mas por causa do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever, ele diz isso. Eu quero ler com você então, projeta para mim. O texto lá de Gálatas. Gálatas 5,18. Gálatas 5,18. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vou repetir mais uma vez, eu preciso que você acompanhe atentamente cada texto, porque eu vou expor cada um desses textos para você. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estás sob a lei. A palavra de Deus é muito clara, se você está sendo guiado pelo Espírito, você não está mais sobre a lei. E nós ensinamos isso no cursão. Quem já fez cursão sabe disso. Nós ensinamos, alguns aqui até já deram aula. Nós ensinamos a respeito sobre andar pelo Espírito. Que nós hoje, o Espírito nos guia. Nós andamos pelo Espírito. Amém, irmãos? Isso é claro para você? Então o que o texto está dizendo? Se você agora é guiado pelo Espírito, você não está sobre a lei. Se você é guiado pelo Espírito, você não está sobre a lei. Você fala, pastor, mas e a lei? Como que é isso? Eu vou te explicar nessa noite. Você vai entender tudo? Não. Mas é por isso que eu vou falar cada vez mais, até isso se tornar claro dentro de você. Por exemplo, hoje, nós não matamos. Mas por que nós não matamos? Não é porque tem uma lei dizendo não matarás. É porque o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração o amor, porque nós temos o Espírito, e esse Espírito derramou no nosso coração o amor. Então nós não matamos, não é por causa que a lei diz não matarás, nós não matamos por causa do Espírito e da vida que habita em nós. A nossa conduta não é guiada ou baseada pela lei, é baseado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ser sinceros, a lei foi dada há muito tempo atrás. A lei não produziu nada. A lei não produziu obediência. Mesmo na época de Jesus, Jesus encontrou uma geração totalmente corrompida. E tinha uma lei dizendo não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Um monte mais. Como eu te disse, eu ia falar aula, porque eu estou dando muita aula ultimamente. Mas no culto passado eu te falei sobre a velha e a nova aliança. E que não é só os 10 mandamentos a lei. A lei são 613 mandamentos e ordenanças. Então tudo isso precisava ser cumprido, mas ninguém nunca cumpriu. Então quando nós olhamos a respeito da graça, nós entendemos que existe uma lei superior, é a lei do Espírito. Nós hoje somos guiados pelo Espírito. Fala para quem está do seu lado, diga, você é guiado pelo Espírito. Aleluia. Você vai tendo paciência, o microfone está meio animado hoje. Então, nossa decisão de andar ou não pelo Espírito, pode deixar projetado os textos, só muda quando a gente lê outro. Quero que você frise bem cada texto que nós estamos lendo. Então, nossa decisão de andar pelo Espírito, ela vai definir toda a nossa vida cristã. Toda a nossa vida cristã. Deixa eu ler com você um outro texto. 1 Timóteo 1:9. 1 Timóteo 1:9. Acompanhe aí na projeção ou na sua Bíblia. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Quem é justo aqui, diga amém. Mas diga amém com fé mesmo, você é justo? Então se promulga lei para você? Não se promulga lei para você. Mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, madricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina. É para esse que a lei é dada. A lei não é dada para quem é justo. Só que o problema está aí. Muitos não se enxergam como justos. Aí eu preciso trazer à memória algo para você, que às vezes você sabe, mas passa despercebido. No Novo Testamento, todas as vezes que vai falar de justiça, está falando da justiça pela fé.
Não é da justiça como alguns até hoje ainda pensam, Deus vai trazer justiça sobre a sua vida. Se alguém falar isso para mim, eu vou ficar feliz. Porque a justiça de Deus é maravilhosa. A justiça de Deus significa eu sou aceito por Deus. Deus não imputa mais pecado em mim. Deus me perdoou. Então se alguém falar, a justiça de Deus vai te pegar, eu falar, aleluia, já pegou, você está aí por fora, meu amigo. Você está aí por fora, a justiça de Deus já me pegou tem um bom tempo, eu fui perdoado por causa dessa justiça. Hoje eu sou justo pela fé. Então todas as vezes, no Novo Testamento, quando se fala de justiça, está falando de ser aceito por Deus. Deus escolheu te aceitar por meio da sua justiça. Você entende isso? E por que isso? Porque Deus cumpriu a justiça da ira em Cristo. Cristo foi morto, Cristo foi crucificado, Cristo recebeu os pecados. Hoje nós recebemos a justiça de Deus, que é a aceitação de ser filho e filho amado de Deus. Você me entende nessa noite? Então você é justo. Nós pregamos a justiça da fé. Nós cremos na obediência da justiça da fé. Então isso significa o seguinte, que Deus pegou todos os mandamentos da velha aliança, compilou em um único mandamento: crê. Se você crê, Deus considera que você tem cumprido todos os mandamentos. Eu vou repetir mais uma vez, que o seu olhar foi de alguém que parece que nunca ouviu isso. Nós já falamos isso há muito tempo. Deus pegou todos os mandamentos da lei: não matarás, não roubarás, não adulterarás, todos, e mais os 613, e falou: tudo isso está compilado em um único mandamento. Se você crê, Deus considera que você cumpriu todos os mandamentos. Basta crer. Eu te pergunto, é fácil ou é difícil? Depende. Se você crê na justiça pela fé, vai ser fácil. Se você não crê na justiça pela fé, você acha ainda que você é justo pelo seu mérito próprio, porque você orou, porque você jejuou, porque você, na verdade, é um bom crente, porque na verdade você até contribui com a igreja, porque na verdade você até lidera. Se você ainda acha que a sua justiça é mediante o seu mérito, vai ser difícil crer. Vai ser difícil acreditar que Deus considera como você cumpriu todos os mandamentos simplesmente pelo crer. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Você está comigo nessa noite? Então como nós vamos nos relacionar com Deus então, pastor? Nós nos levantamos pela manhã e declaramos aquilo que nós somos. Eu já sou amado, eu já sou justo, eu já sou abençoado, eu já tenho a sabedoria necessária, eu já tenho a unção necessária, eu já tenho o recurso necessário, a prosperidade, a saúde necessária, eu já tenho tudo que eu preciso. Preste atenção no que eu vou te dizer. A nossa batalha é somente a batalha da fé, porque é nisso que o diabo ataca todo santo dia. É nisso que o diabo se levanta todo dia. Mas você precisa se levantar todos os dias crendo nessa verdade. Eu sou justo mediante a fé. Aonde que manifesta o poder de Deus? É no Evangelho, porque é no Evangelho que está contida a justiça de Deus. E ele diz, porque está escrito, que o justo, ele viverá pela fé. Você é justo, amém? Então você tem que viver pela fé nessas verdades. Diga glória a Deus por isso. Atos 15:10, olha o que a Bíblia diz. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Que jugo é esse que o apóstolo está dizendo, irmãos? Diga comigo, o jugo da lei. Diga agora com mais convicção, o jugo da lei. E ele está dizendo, está aí? Acompanhe comigo. O apóstolo está dizendo, olha, tem algo que foi colocado sobre a cerviz dos nossos pais. Eles não conseguiram suportar, nem nós conseguimos suportar. E ele diz algo muito sério. Agora, pois, por que tentais a Deus? Todas as vezes que você se volta para a lei, e você, de alguma maneira, leva as pessoas a viver com base na lei, você está tentando a Deus. E a Bíblia diz, você está pondo um jugo que ninguém consegue suportar. E o apóstolo está dizendo, os nossos pais no deserto não conseguiram suportar, nós não conseguimos suportar. E acredite, a próxima geração também não consegue suportar o jugo da lei. Quem consegue suportar o jugo da lei? Somente um, Cristo.
que carregou e foi até o final. Quem consegue suportar o jugo da lei? Então o jugo da lei, quando você coloca ele sobre as pessoas, você tenta a Deus. Agora deixa eu te dizer, não faça isso. Viva pela graça. Creia na graça. Mantenha a sua fé, a sua vida, a sua caminhada cristã crendo na graça. Tudo que você tem, tudo que você vai ter é favor imerecido de Deus. Amém, irmãos? Eu falei para os irmãos na nossa última célula de liderança algo, eu acredito muito. Nós estamos começando a entender a mensagem da graça como igreja, mas ainda não em esfera grossa. É aquele entendimento. Eu sei que se eu não contribuir, a maldição não vai vir na minha casa. Eu sei que Deus não está irado comigo, porque eu estou na graça. Eu sei que Deus perdoa meus pecados, porque eu estou na graça. Esse entendimento é o que nós temos hoje. Eu acho que isso é muito claro para todos nós. Tem um nível mais profundo da graça, que ainda nós precisamos avançar, que é aquele: se eu não trabalhar, Deus não vai me dar. Se eu não ralar dia e noite, eu não vou ter amanhã. Esse é um filtro da graça. Você ainda confia que é abençoado, que você tem, porque você trabalha muito, porque você dedica muito, porque você faz valer o que você tem. Mas eu vou te dizer, você está enganado. Você está enganado. Tudo que você tem é graças à graça de Deus. Não é porque você dedica muito, não é porque você é muito esperto, não é porque você trabalha demais, não é porque você é expert, não é porque você tem faculdade, tem diploma, não é porque você fez conexões que te ajudou. Esquece isso, você só tem por causa da graça de Deus. Só que esse é um filtro mais profundo da graça, porque até então muitos tentam se esforçar, falam, não, eu falo, irmão, você vai perder isso aqui. Pastor, tem que trabalhar. Se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas? O senhor vai pagar minhas contas? Eu falei, eu não, Deus que me livre, não estou dando conta de pagar nem os meus boletos. Porque a fé que ele tem ainda é uma fé. Se eu não trabalhar, eu não vou ter o que pagar. Pois é, só tem um problema, você está achando que é pelo seu esforço ainda. É um filtro maior da graça. Mas nós vamos caminhar para esse filtro maior, porque nós vamos aprofundar na mensagem da graça. O nosso alvo é caminhar com Deus, com entendimento claro, que tudo é pela graça mediante a fé. Você pode dizer amém por isso? Então vamos continuar lendo. Você está comigo nessa noite? Nós só começamos a ler os textos. Nós ainda vamos até 8 horas lendo bastante. Projeta para mim Romanos 3:20. Olha o que a palavra de Deus diz. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos repetir isso? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada, irmão, só para mostrar o pecado, não foi para você viver pela lei. A lei só foi dada para mostrar para você que você precisa da graça de Deus. A lei só foi dada para mostrar para você o quanto você precisa da graça de Deus. Só para isso. Porque se você for tentar viver baseado na lei, baseado nos mandamentos, baseado na obediência da lei, você vai se deparar, você sabe com o quê? Com o pecado na sua vida. Quanto mais você tenta andar pela lei, e esse é um grande paradoxo da palavra de Deus, porque as pessoas acreditam que quanto mais lei, menos pecado vai ter. Então vamos dar leis, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Eu vou te dizer a verdade, isso não funciona. Se funcionasse, Cristo morreu em vão, porque Cristo veio para mostrar que tudo isso não funciona, meu Deus do céu. Você precisa entender isso. Quanto mais você vive a sua vida com base no legalismo, de leis, mais o pecado vai aflorar em você. Mais. Porque no dia que você julgar, porque vai acontecer duas coisas. Você está comigo nessa noite? Duas coisas vão acontecer. No dia que você conseguir cumprir, ou achar que você conseguiu cumprir alguma das leis, você vai se encher de justiça própria. E no dia que você vê um irmãozinho cometendo algo de errado ou falhando, você vai apontar o dedo e vai condenar. Fala, porque eu cumpro toda a lei. Mas é mentira, ninguém cumpre a lei. Só Cristo cumpriu a lei. Então você vai se encher de merecimento. Aí só tem um problema, você decaiu da graça. Mas nós podemos também cair no outro lado. Que aí você reconheceu que realmente tentou seguir a lei, não conseguiu, e você falou, quer saber?
eu não consigo ser realmente crente, eu não consigo mesmo servir a Deus, eu acho que eu nem nasci de novo. E aí você desmorona toda a sua crença. Você acarrenta sobre si condenação, se coloca sobre você um jugo. Você está comigo nessa noite? Eu preciso que você entenda, porque a sua caminhada cristã depende disso. Ou você vai viver uma vida no descanso, ou você vai viver uma vida atribulada, meu amigo. Eu quero viver uma vida no descanso, você quer também? Então a lei foi dada para isso. Então preste atenção, pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Quanto mais lei, não vai ter mais santidade. Quanto mais lei, vai ter mais pecado. Eita, hoje eu vim para quebrar conceitos. Eu estou em paz com isso, eu vou mexer com a sua mente. Porque a verdade da palavra de Deus, ela precisa ser condizente com a nossa fé. A lei, ela não tem o poder de fazer você se tornar mais santo. Não tem. A lei é boa, a lei é perfeita e a lei é santa. Mas ela não tem o poder de transformar você em uma pessoa boa e uma pessoa santa. E nem uma pessoa justa. Ela não tem esse poder. Não tem. Vamos ler mais texto da palavra de Deus. Romanos 4,14. Olha o que a palavra de Deus diz. Acompanhe comigo na projeção. Pois, se é os da lei, é que são os herdeiros, anula-se a fé, vixe, e cancela-se a promessa. Aqui é muito sério. Pois se são os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa. Se é os da lei, se é para os da lei, os que vivem segundo a lei, que é a herança, então cancela, meu amigo. Cancela logo, anula a fé e cancela a promessa. Mas o que é essa herança? Bom, a herança pode ser um aspecto subjetivo e um aspecto também concreto. Então, a herança pode ser a paz, a herança pode ser o descanso, a herança pode ser uma vida abundante, tudo isso é herança do Senhor para nós. Mas também pode ser coisas concretas, como um carro, a prosperidade financeira, uma empresa, uma casa. Tudo isso é herança. E por que isso está válido? Porque o testador morreu. Se você pedir a herança enquanto o testador está vivo, você comete pecado. Mas o testador morreu. Ele morreu e ressuscitou. E isso é o selo de que nós temos uma herança. Por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas agora preste atenção. Se são os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então a Bíblia está dizendo, não é os da lei. Quem vive pela lei, ele está cancelando a fé e está anulando a promessa. Ele não vai desfrutar disso. Ele não vai desfrutar da promessa de Deus. Você está me entendendo nessa noite a seriedade disso? Se eu perguntar para você, ou se você perguntar na maioria dos lugares hoje, o que cancela uma promessa na vida de um crente? O que você acha que a maioria das pessoas vão dizer? O que cancela, irmãos? O pecado. 99% dos lugares, se você perguntar para as pessoas o que cancela a promessa na vida do crente, é o pecado. Mas é o pecado que a Bíblia está dizendo que cancela? Ou é a lei que cancela a promessa? Você está comigo nessa noite? É a lei ou é o pecado que cancela a promessa, irmãos? É a lei. A lei que cancela a promessa. Então, meu Deus do céu, eu já ouvi demais. Aí fala, ó, cuidado, você pecou, você perdeu a promessa de Deus, está vivendo fora. Aí a pessoa fala, então, essa semana eu cruzei com um pastor, daqui de Luz e Mães. Ele falou, você é pastor? Eu falei, sou pastor lá da videira ali e tal. Aí ele falou, você é pastor da igreja, que o evangelho é barato. Aí eu falei, meu amigo, você quase acertou. Na verdade o evangelho é de graça mesmo, você errou por pouco. Porque na verdade as pessoas querem merecer, mas no final elas não entendem que elas não merecem nada. Tudo é pela graça mediante a fé. Tudo é pela graça mediante a fé. Então o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo, se você viver pela lei, você está anulando a fé e você está cancelando a promessa sobre a sua vida. Então não é o pecado que cancela a promessa, mas é viver pela lei. Aí você fala, pastor, então quer dizer que nós não nos preocupamos com o pecado? Meu Deus do céu, nós preocupamos demais. O pecado é tão sério, o pecado é tão mortífero,
que para resolver esse problema, ele não mandou um profeta, ele não levantou um sacerdote, ele levantou o filho dele. O filho dele levantou do trono, desceu da sua glória, despiu da sua vestidura de majestade, vestiu uma roupa de um homem, nasceu e morreu para resolver o problema do pecado. Você acha que o problema do pecado não é sério? Demais! Mas já foi resolvido. Ei, já foi resolvido. Você está comigo nessa noite? Já foi resolvido. Fala para quem está do seu lado, já foi resolvido. Você sabe qual que é o problema da maioria dos crentes? Eles estão tentando resolver um problema que já foi resolvido. Para que é que eu vou tentar resolver um problema que já foi resolvido, meu Deus do céu? Já foi resolvido. Cristo resolveu o problema do pecado lá na cruz. Lá na cruz. Meu pai, ele é pastor da Assembleia de Deus. E um dia eu vindo de férias, eu resolvi passar por lá. E aí era época de praia, meio do ano e tal. Aí eu cheguei lá na cidade que ele estava pastoreando, e aí eu chamei minha irmã, falei, olha, vamos lá na praia mostrar pra gente e tal. Aí ela falou, não tem como ir não, porque o pai proibiu todos os jovens de ir na praia, porque lá é um lugar terrível de pecado. Eu falei, olha, o pessoal não sabe que você é filha do pastor, ninguém sabe que eu sou filho do pastor, então eu vou lá, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou ficar nesse calor terrível não. Peguei o carro e fui lá na praia. Vou te dizer algo, pode parecer zelo e talvez a intenção é até boa, mas eu te pergunto, você acha que tem algum efeito isso? Você acha que o jovem ficou na casa dele porque teve uma lei imposta sobre a vida dele dizendo que não pode ir à praia? Oh, irmãos, duas coisas podem acontecer e acontece. Ele vai porque é uma cidade interior, não tem movimento nenhum o ano todo, o movimento que temos da praia, que aí vem parente, vem toda aquela bagunça e vai todo mundo para a praia. Você acha que ele vai ficar em casa porque o pastor falou, não irás à praia? Não vai. Aí o que acontece? Ele vai voltar para o culto, culpado e condenado, porque ele foi na praia. E aí é capaz do pastor falar, eu sei que tem jovens nessa igreja que foi na praia. Eu falei, lasqueiro, o Joãozinho me dedurou, miserável. Eu falei para o Joãozinho não comentar com ninguém que nós ia. Você consegue entender que a lei não produz santidade em ninguém? Você sabe o que é precioso? É você entender que você é guiado pelo Espírito, que você é cheio da presença de Deus, e mesmo quando você ir lá na praia, você perceber, aqui não é lugar para mim. Meu Deus do céu, como essas pessoas vivem mal. Olha, ali, vivendo, bebendo, querendo brigar. Meu Deus, se eu soubesse tanto que é bom. Você sabe, é essa lei do Espírito que nós vivemos, irmãos. Porque acredite, não tem nenhuma lei que vai fazer você ser mais santo. Eu posso imprimir 100 regras e colocar aqui. Não vai servir de nada, porque a lei não produz em você obediência. Nunca produziu no passado, não produz hoje e nunca vai produzir. A única coisa que produz obediência é o Espírito Santo que habita em você. Por isso que é importante você ser cheio do Espírito Santo. Você está comigo nessa noite? Vou te dar um exemplo sobre promessa. Sobre a diferença da promessa e a diferença da lei. Eu saio de manhã para começar minha rotina, e minha filha vai para a escola, eu falo, olha, se você se comportar bem na escola, quando eu chegar, e você chegar no final do dia, eu vou dar para você um presente. E ela vai, passa o dia e finaliza o dia. Eu te pergunto, isso que eu falei para ela, é lei ou é promessa? Aí que está o problema, é lei. Porque eu condicionei isso ao bom comportamento dela. Eu falei, se você se comportar bem, não desobedecer ninguém, for uma boa pessoa, no final do dia eu te dou um presente. Eu condicionei a promessa, a bênção, a obediência dela. Só que no meio do caminho ela vai lá e pega um doce que não poderia pegar na geladeira. Aí ela vai e pergunta para a mãe dela, ei, será se o papai, não conta para o papai não. E aí ela fica, agora o papai não vai me dar um presente. Fala, mamãe, será se o papai vai me dar um presente, mesmo eu tendo desobedecido? Aí minha esposa fala, sei não, a hora, comportando mal desse jeito, seu pai não vai te dar é nada. Porque a esposa é da lei, né? E ela ajuda a reforçar. Só que isso é a lei. Agora vamos inverter a história. Eu saio de manhã e falo para ela, quando eu voltar no final do dia, eu vou trazer um presente para você. Isso é promessa ou isso é lei? Isso é promessa, porque eu não condicionei a nada. Eu simplesmente falei, no final do dia, eu vou te dar um presente. Você sabe qual que é a diferença?
na condição que você coloca. Tem muitos crentes condicionando a promessa de Deus na vida dele, a bênção de Deus na vida dele, ao seu bom comportamento. Mas você sabe o que é terrível? Nem Deus condiciona isso. Como que é isso, pastor? Abraão, quando Deus chama Abraão, fala: Abraão, você vai herdar uma terra. Tem uma terra prometida para você que mana leite e mel. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te dar essa terra como herança. Mas cuidado, se vocês não se comportar bem no deserto, se vocês murmurarem no deserto, se essa geração se levantar contra o líder que eu vou colocar, se esse povo reclamar do pão que vai cair do céu, se esse povo reclamar do período que estão peregrinando, se esse povo for duro de coração, se esse povo murmurar, aí, Abraão, eu não vou dar a herança para eles. Teve isso na conversa de Abraão com o Senhor, irmãos? Teve ou não teve? Não teve. Deus simplesmente liberou uma promessa: eu vou dar uma terra que mana leite e mel para a sua descendência. Aquela nação, independente do que ela fez tudo isso que eu citei para você aqui. Murmurou, reclamou do pão, reclamou do líder que Deus tinha dado, reclamou de tantas coisas, murmurou, o deserto todo murmurando. Mas a descendência herdou a terra prometida. Herdou ou não herdou, irmãos? Deixa eu te dizer algo: a promessa não depende de você para ela se cumprir. Ela depende unicamente e exclusivamente daquele que prometeu. Ela depende unicamente e exclusivamente da bondade e da generosidade de quem prometeu. Eu sei que é difícil crer nisso, porque nós queremos fazer por onde? Nós queremos ser bons de economia financeira para poder prosperar e depois falar para as pessoas: como que você prosperou? Sente aqui nesse banquinho que eu vou te contar, meu amigo. Pois é, nós somos cheios de justiça própria. Mas tudo que nós temos, o que nós somos, é unicamente e exclusivamente pela graça mediante a fé. Você crê nisso? Isso é loucura para você? Porque se for, eu estou conseguindo cumprir o propósito, porque o apóstolo Paulo disse que o evangelho é loucura mesmo. Porque não faz sentido na nossa mente, na nossa conduta, na maneira que nós somos criados, não condiz a graça. A graça é algo absurdo, mas é mesmo, a graça é algo absurdo. Por isso que a graça, só Deus pode ser gracioso. Só Deus pode ser gracioso. Vou te dar uma ilustração maior. Eu sei que eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar hoje mesmo. Então, vamos prosseguir, né, dona Divina? Alguém pega o seu carro emprestado. Se você o tem, se você não tem, você vai ter em nome de Jesus. E essa pessoa pega o carro seu, escondido. Seu filho pega o seu carro escondido. E ao sair, ele vai lá e bate esse carro no muro do vizinho. É um sério problema. Seu filho não tem habilitação, ele não deveria ter pego o carro, e ele pegou escondido. O vizinho olha aquele muro caído. Ele fala: ele pode ter algumas atitudes. Ele pode olhar para aquele menino e falar o seguinte: eu vou denunciar você para o seu pai agora. Você vai pagar o meu muro e você vai ter que pagar o seu carro. Eu quero esse negócio resolvido. Essa era uma atitude que ele poderia ter. Ele estaria errado em agir assim, sim ou não? Cuidado que você vai dizer, sim ou não? Não. Alguém foi lá e bateu no muro dele. Mas ele poderia também ter uma outra atitude. Ele falou: quer saber? Vamos resolver esse negócio por aqui. Resolve o problema lá do carro que você bateu aqui com seu pai. Eu vou resolver o meu muro. Nós encerramos aqui, cada um resolve o seu prejuízo. E aleluia por isso. Ele poderia fazer isso? Poderia. Isso seria bom? Seria, já seria de uma generosidade imensa. Só que ele poderia ir além. Ele poderia olhar e falar: você não deveria ter feito isso. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou construir o meu muro, eu vou consertar o seu carro, vou pagar uma habilitação para você e ainda vou fazer um financiamento para você ter um carro e não precisar pegar o carro de ninguém escondido. E vou dar o lance para você tirar esse carro. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Isso seria graça? Quantos vizinhos você conhece que faria isso? Eu nenhum. Mas Deus faria. E é aí que está a graça de Deus. É quando Deus faz algo além daquilo que você nunca imaginou ou sonhou, que o seu pensamento dá bug. Você fala: mas isso é impossível de alguém fazer. Eu concordo. Alguém como eu e você é impossível de agir com tamanha graça. Mas Deus também não faria isso.
Porque isso que eu consegui expressar para você é pequeno comparado à graça dele. Ele faria muito mais do que eu consigo expressar para você em graça e em generosidade. Porque essa é a graça de Deus. Eu te pergunto, aquele menino teve algum mérito em toda essa bênção? Nenhuma. Mas ele encontrou um Deus que era gracioso. Agora preste atenção, você não tem mérito nenhum em nada. Eu não tenho mérito em nada. Mas nós nos encontramos com um Deus tão gracioso, mas tão gracioso, que Ele fez tudo isso por nós e ainda nos deu uma posição de honra no seu reino. Isso é graça de Deus, amém, irmãos? Deus é bom, Deus é bom. Vamos continuar. Romanos 4,15. Olha o que a Bíblia diz. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Repita comigo. Aonde não há lei, também não há transgressão. Agora, eu e você, nós pecamos. Pecamos ou não pecamos, irmãos? Pecamos. Mas nós não transgredimos. Ei, pastor, vou te explicar. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Mas transgressão é um pouco diferente. Suponhamos que você vai num mercado e lá tem uma placa dizendo não entre sem camiseta. Se você decidir entrar sem camiseta, mesmo tendo uma placa dizendo não entre sem camiseta, você está transgredindo ou não aquela lei, irmão? Sim ou não? Sim, porque tem uma lei dizendo não faça isso, e você foi lá e fez. Qual que é a diferença para aqueles que estão na aliança? Eles não estão debaixo da lei. Não tem uma lei. E se não tem uma lei, não há transgressão. Repita comigo. Se não há lei, não há transgressão. Então a lei é para quem transgride. Mas se não há lei, você não está sujeito aos agentes da lei. Não vai ter a punição de alguém que transgrediu. Porque você não está debaixo da lei e sim debaixo da graça. Como que isso é possível? Porque eu e você fomos transportados para um outro império. Nós estamos num outro reino. Nós estamos numa outra esfera. Nós fomos transportados para o reino de Deus. E nesse reino de Deus, eu e você não somos transgressores. Você pode dizer amém por isso? É muita coisa, eu sei. Mas a graça de Deus é fascinante. E eu vou te dizer algo nessa noite. Você precisa ter experiência com a graça de Deus da mesma maneira que você teve uma experiência de novo nascimento. Foi um abrir de olhos. Você achava que Deus era uma coisa, até o dia que você teve um encontro com Ele, e os seus olhos se abriu, e você ficou fascinado e apaixonado. Você fala, meu Deus do céu, como eu nunca imaginei que servir a Deus era tudo isso. Seus olhos foram abertos. Agora deixa eu te dizer, essa mesma experiência precisa acontecer com a graça. Quando você tiver os seus olhos abertos para essa graça de Deus, você vai falar, uau, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo vivendo longe da graça de Deus? O que eu estava fazendo vivendo a partir do merecimento, das leis? Meu Deus do céu, eu amo a graça e a nova aliança. Essa experiência precisa acontecer com nós. No dia que acontecer, algo vai mudar no seu interior. Você vai perceber que do início ao fim, sempre foi pela graça. Só que tem uma diferença, nós nunca percebemos. Nossos olhos não estavam abertos para isso. Então nós precisamos viver por meio da graça de Deus. Mas deixa eu ler com você ainda. Romanos 5:20, vamos ler alguns textos. Acompanhe aí. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou. Mas a lei veio para quê? Aumentar o pecado. A lei só tem esse propósito, ela só vai aumentar o pecado na sua vida. Ainda, Romanos 6, verso 14. Vamos ainda ler um outro texto. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da... Você está acompanhando comigo? Você não está debaixo da lei, e sim da... Mais uma vez, você não está debaixo da lei, e sim da graça. Por isso o pecado não tem domínio sobre
vós, porque não estás debaixo da lei e sim da graça. Então essa é uma promessa. É uma promessa de que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Agora presta atenção, pastor, então, mas a lei não é boa? Sim, a lei é boa. Diga comigo, a lei é boa, perfeita e santa. Nós falamos isso na semana passada. E é verdade, a lei é boa, perfeita e santa. Mas ela não pode de maneira nenhuma torná-lo bom, perfeito e santo. Porque ela não foi dada para isso. Ela não foi dada para isso. A lei não foi dada para isso. Vou te dar um exemplo. Tem uma pegadinha sobre os anos que passavam que eu achava muito jóia. Acho que ela explica muito bem o que a lei faz conosco. O povo colocava no meio de uma praça lá, um quadrado lá, tinha uma casinha e deixava só um buraco aberto e escrito não olhe. E lá dentro as pessoas ficavam falando, é um, papapá, é dois, papapá. Alguém já viu esse negócio aí do Silvio Santos? Aleluia, é ruim quando você conta a história e ninguém sabe, você passa de mentiroso, né? Aí já tem mais gente comigo nessa. E ficava lá, não olhe. E o povo estava lá, é um, papapá, é um. Aí eu te pergunto, tinha uma lei dizendo não olhe. Se a lei pudesse fazer alguma coisa e produzir obediência, o que deveria acontecer? Eu ouvi um barulho. Eu pensei em ir, mas quando eu olhei, eu falei, não olhe. Eu falei, ok, não vou olhar, eu sou obediente à lei guia a minha vida. Eu sou alguém, meu Deus do céu, a lei e eu estamos juntos. Mas é isso que acontece, irmãos? Não é isso. Está lá escrito, não olhe, a pessoa vai lá e mete a carona. E o que acontece? Pega uma tortada na cara. Ela fica com raiva dela mesma, ela não pode ficar zangada com ninguém. Porque está escrito, não olhe. Essa é a lei. Não faça isso. Não faça aquilo. Mas isso produz obediência em nós, irmãos? Não produz. Não produz. Ela faz aumentar o pecado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A lei, ela só aumenta o pecado. Ela desperta o pecado na sua carne. Alguém fala para você, não faça isso. Meu Deus do céu, quando nós somos crianças, isso se torna muito claro. Porque o pai fala, não faz isso. Meu Deus do céu, você revira o olho falando, não vou fazer. Parece que possesso, vou fazer esse negócio agora. Só porque a lei foi posta. Mas você fala, olha, isso aqui pode fazer à vontade. A pessoa, o filho nem tchum. Por quê? Não tem lei, você pode fazer o que você quiser com isso aqui. Ele não faz nada. Mas coloca uma lei dizendo, isso aqui você não toca. Você vai ver a lei manifestando na vida. Porque a lei só faz isso. A lei não torna você bom, perfeito e nem santo. Ela é boa, perfeita e santa, mas ela não foi dada para isso. Você me entende nessa noite? Isso é muito importante. Vamos ler ainda mais. Romanos 7, verso número 10. Vou acelerar para me encerrar com você. Romanos 7,10, abriu aí, acompanhei. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou em morte. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. O mandamento, que mandamento é esse? A lei que foi dada, a lei de Moisés, os mandamentos. Ele verificou algo e o mesmo se tornou em morte. Porque a lei só produz morte. No dia que a lei foi dada no Monte Sinai, mais de 3.000 israelitas morreram. No dia que o Espírito foi dado, houve conversão de mais de 3.000 na primeira pregação de Pedro. A lei e a graça. O Espírito da velha aliança e o Espírito da nova aliança. Mas eu vou ler mais outro texto para te convencer sobre isso, que a lei é morte. 2 Coríntios 3:7. Olha o que a palavra de Deus diz, acompanhe aí. E se o ministério da morte, que ministério que está falando aqui, irmãos? Da lei, o ministério da lei, o ministério da morte, cravado com letras em pedras. Qual ministério que começou com letras cravadas em pedra? Os 10 mandamentos. Deus escreveu a lei de Moisés numa tábua de pedra. É dessa lei que a palavra de Deus está dizendo. E ela está dizendo, o ministério da morte. A lei é chamada de ministério da morte, cravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face a Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do... Que ministério está falando aqui, irmãos? Ministério do Espírito.
O ministério do Espírito é o ministério da nova aliança, é o ministério da graça, aonde o Espírito nos conduz. Você precisa entender isso é importante demais. Mas eu quero ler com você o último texto e eu vou caminhar para o final. 1 Coríntios 15, 56. Tem muito mais texto para ler, mas eu não tenho tempo para isso. 1 Coríntios 15, 56 diz, está acompanhando comigo? Olha o que diz: o aguilhão da morte é o que, irmãos? E a força do pecado é o que? Não, você está lendo a mesma Bíblia que eu? A força do pecado é o que? Mas a lei não é dada para o povo ser santo? Parar de pecar? Não fazer aquilo? Se tornar mais temente a Deus? Amar mais o Senhor? Não é isso? Não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a força do pecado é a lei. Você quer ajudar alguém a vencer o pecado? Ajude ele a vencer a lei. Ajude ele a vencer a lei. Ajude ele a sair debaixo do merecimento, de achar que merece algo, de achar que o que ele tem é porque ele fez alguma coisa, ou o que ele não tem é porque ele deixou de fazer algo. Mostra para ele que é pela graça. Mostra para ele que ele está debaixo de uma nova aliança, que ele é justo, que o que ele fez de errado não é condizente com a natureza que ele tem, que o fato dele ser uma ovelha que se banhou na lama não quer dizer que ele voltou a ser um porco. Ele pode voltar e tomar um banho, porque o sangue do Senhor está constantemente sobre nós. É isso que nós precisamos mostrar. Você quer ajudar alguém a vencer o pecado? Ajude ele a vencer a lei, porque a palavra de Deus diz que a força do pecado não é a graça, ao contrário do que muitos hoje falam a respeito. Eu entendi o que aquele pastor falou para mim, porque na cabeça dele, pregar a graça é estar incitando os irmãos a viver no pecado. Ele acha que a força do pecado é a graça, é falar para as pessoas que elas são livres, que hoje ela tem o Espírito Santo. Não tem uma lei dizendo não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não, você tem a lei do Espírito dentro de você, que é muito mais excelente, muito mais poderoso, e é um ministério de vida. Mas o que em muitos lugares eles dizem, que é a mensagem da graça que produz crentes pecadores, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Quanto mais legalismo, não pode usar esse tipo de roupa, tem que usar aquele outro tipo de roupa. Não pode beber isso aqui, tem que beber aquilo outro. Não pode isso aqui, pode aquilo outro. A Bíblia diz que isso só produz mais pecado. Essa é a força do pecado. Você está comigo nessa noite? Não é a graça liberta. A graça liberta. Você sabe qual que era um dos maiores medos? Quando chegava o período de férias, nós já computávamos, né? Falei, o povo vai para as férias, certeza que tem uns 3 que desvia, que vai ficar. Aí quando nós começamos a ensinar, começamos a ministrar e até revelação da graça, algo aconteceu. Porque ainda que aquela pessoa não estivesse próximo do líder, próximo do discipulador, próximo do pastor, ela estava tão próximo do Espírito Santo, que mesmo quando ela estivesse numa cidade mais distante, mais longínqua, quando ela pensava em fazer algo de errado, ela tinha um espírito dentro dela que falava, isso não condiz com a sua natureza. O tipo de pessoa que você é hoje, a nova natureza que você tem, a nova pessoa que você é em Deus, não condiz com o que você está pensando em fazer. Você é nobre, nobres não fazem isso. Você é herdeiro não precisa pegar nada, porque eles já são herdeiros de um reino. Você não precisa pegar nada. Essa é a lei do Espírito que habita em nós. Isso é poderoso. Não são leis, irmãos. É engano do homem. Se as leis tivessem poder, nenhum país tinha problema com homicídio. Ou você acha que tem algum país que é liberado matar as pessoas? Mas você conhece algum país que não tem mortes? Todos os países têm. Então a lei não produz nada, a lei só incita mais o pecado. Mas quando nós temos homens e mulheres cheios do Espírito da vida, não importa, eles manifestam aquilo que eles são. Tem algo que mudou dentro deles, a natureza deles é outra. Eles entenderam
que como príncipes e princesas, como reis e sacerdotes, tem coisa que é para eles, tem coisa que não é. Eles fazem essa separação, e não porque alguém mandou fazer essa separação. Você me entende, irmãos? Para mim isso é tão claro, porque é isso. Eu vou te dizer, foi isso que me fez me tornar ser crente. Porque eu achava angustioso alguns amigos meus que eram de igrejas legalistas, que não podia nem jogar bola, meu Deus do céu, era angustiante. Eu via que quando eles davam horário de voltar para casa, já voltavam apreensivos, porque eles já sabiam que tinha algo preparado para eles, porque não podia jogar bola, era pecado jogar bola na igreja deles. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou ser crente para ver uma angústia dessa. Aí eu te pergunto, quem colocou isso? Alguém colocou essa lei. Mas produz a obediência? Não produz. Produz crente debaixo de condenação, produz crente debaixo de culpa. Você está comigo nessa noite? Raiz, pode subir aqui, eu vou caminhar para finalizar, vou ler com você só mais 2 textos. Olha o que a palavra de Deus diz. Projeta para mim. 2 Coríntios 3:9. Porque se o ministério da condenação, e esse aqui é a lei, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Oh, aleluias! Se houve alguma manifestação de glória na época da lei de Moisés, se prepare, porque muito maior glória vai ser agora, que vocês estão no ministério da justiça, que agora vocês são justos, porque o Espírito Santo habita em você. Projeta ainda Romanos 11, verso número 6. Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se é pela lei, pelas obras da lei, pelo que você faz, então não é graça. Só é graça se dependeu de Deus. Eu vou te dizer aqui algo, preste atenção. Existe algo que precisa ficar claro. Obras e lei é um par, meu amigo. Graça e fé é outro par. Você escolhe com quem você quer andar. A graça e a fé, ela vai produzir em você um sentimento de que tudo que você tem e tudo que você vai ter depende da graça de Deus, da bondade de Deus e da promessa daquele que fez para você. Mas se você anda pelo merecimento, pelas obras da lei, quando você não fizer o que você acha que deveria ter feito, você vai falar, hoje acho que nem vai dar certo aquilo que eu projetei. Afinal de contas, eu não executei nada do planejamento. Então não vai dar certo isso. Porque você ainda está confiado na obra da sua mão. Deixa eu te dizer algo. Enquanto você está segurando, Deus tira a mão dele. Mas quando você tira o seu braço de cena, Deus coloca os braços dele. Só tem uma grande diferença. Os nossos braços cansam. Os braços de Deus não cansam. Ele pode sustentar a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua empresa, na palma da mão dele, e ele não vai cansar. Mas você vai ter que tirar as suas. Você vai ter que deixar de confiar em você e confiar na graça de Deus. Se você está fazendo, Deus para e fala, vamos ver até onde você vai. Você quer ir? Vai lá. Você acha que consegue só? Então vai. Quando você chegar no meio do caminho, você vai ter a clareza que você não consegue, você vai clamar por Deus. Aí o que Deus vai fazer? Vai lá e vai te ajudar. Porque Deus é gracioso. Mas a graça de Deus é Deus fazendo tudo por quem não merece nada. Se coloque de pé onde você está. Projeta para mim um último texto. Hebreus 8, verso número 7. Vamos ler alguns textos de Hebreus. A Bíblia diz: porque se aquela primeira aliança, que primeira aliança? A aliança da lei, a aliança que Deus fez com o povo no deserto, através da lei de Moisés. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não tivesse defeito, fosse perfeita, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. O que a Bíblia está dizendo é muito claro. Fala, olha, a primeira aliança tinha defeito.
A aliança do Velho Testamento tinha defeito. É incrível. Deus encontrou defeito em algo perfeito, porque a lei é perfeita. Mas aonde estava o defeito? Em nós. Nós éramos o defeito da velha aliança, porque nós nunca conseguiríamos cumprir as exigências da lei. O que Deus fez? Deus mudou então o algoritmo. Ele pegou eu e você e colocou Cristo. Substituiu por Cristo, porque Cristo é perfeito. Cristo não só cumpriu toda a lei do Velho Testamento, como ele disse: agora eu estabeleço uma nova aliança. A velha já passou, agora nós vamos caminhar numa nova aliança. Por quê? Porque Cristo agora fez isso. Mas olha o que a Bíblia diz, vamos continuar lendo. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança. O Senhor disse: a aliança da lei, da obediência, do mérito próprio, essa aliança passou. Está chegando o dia a qual o Senhor firmou nova aliança. E esse dia chegou em Cristo. Ele firmou nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ainda no capítulo 8, mas agora no verso número 13, olha o que a Bíblia diz. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Meu Deus, a Bíblia é preciosa. Quando ele diz tem uma nova aliança, a velha aliança se tornou antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Porque a aliança que nós temos hoje com Cristo, a nova aliança, ela é eterna. Ela não tem fim. É a aliança feita com o próprio Filho. Não é a aliança feita com Moisés. Não é a aliança feita com os profetas. É a aliança feita com o próprio Cristo. A velha aliança, quando ela se torna antiquada e envelhecida, ela está prestes a desaparecer. Mas a aliança que Ele firmou conosco, ela é uma aliança eterna. Eu vou ler o último texto, ainda em Hebreus, capítulo 10, verso 1. A Bíblia diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, é uma sombra, ela não é a realidade, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A lei e a velha aliança era apenas uma sombra daquilo que viria a ser a realidade. A realidade é a nova aliança. O apóstolo Paulo ainda diz: não decaia da graça, não anule a graça, voltando para a antiga aliança. Continue vivendo pelo Espírito, continue crendo no Espírito, continue vivendo pelo ministério do Espírito, continue crendo nas promessas. Mesmo no dia que você falhar, continua crendo na bondade. Eu vou te dizer algo que é loucura, mas no seu pior dia, no dia que você estiver mais na lama, ouse fazer o seu maior pedido para Deus, porque nesse dia, o pedido que você for fazer não vai se basear em nada, a não ser na sua fé, a não ser na graça. Você não vai ter nada do que apresentar ao Senhor, a não ser a sua fé e o seu coração. Amém, irmãos? Feche seus olhos onde você está.